Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Saúde mental. Começa a valer nova regra que pressiona empresas a cuidar de funcionários. 13º, antecipada a primeira parcela do funcionalismo público estadual. Imposto de renda, prazo para declaração acaba nesta sexta. Preso em Timon, ex-companheiro de cantora, denunciado por agressão no Piauí. Chaveiro do crime é capturado na capital maranhense. Defensoria Pública leva à Justiça lei sobre o uso de banheiros femininos em São Luís. Maranhão reforça combate a queimadas em 4 cidades. UFMA lança plano de desenvolvimento para os próximos 5 anos. Política com Felipe Clã, para quem Josimar mandou a real apoiando Everton Rocha. No esporte, Justiça condena o MAC a pagar multa de R$10 mil por danos morais coletivos. Campeonato Maranhense de vôlei de praia, sub-17 e sub-23, agitará o fim de semana. Fluminense negocia a contratação do maranhense Adrielson. Paulo Pellegrini no comentário: nenhum técnico estrangeiro venceu uma Copa do Mundo até hoje. Esse tabu cairá em 2026? E no Rádio Opinião, neuroinflamação com o professor do NEPAS, Núcleo de Estudos, Pesquisas e Análise Social do Movimento Humano, grupo de pesquisa e extensão vinculado ao Departamento de Educação Física da UFMA, Tarcísio Ferreira. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham aqui o Jornal Rádio Universidade. Nesta terça-feira, dia 26 de maio de 2026, Mayra, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. É dia do revendedor lotérico. Também Dia Nacional do Bombeiro. Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Manchetes do dia. Vamos aos destaques dos principais impressos locais nesta terça-feira, Mayra, dia 26 de maio de 2026. Confira com a gente em www.universidadefm.ufma.br. Você pode ir diretamente no YouTube, Universidade FM 106, ou baixar o nosso aplicativo lá no nosso site gratuitamente e acompanhar as imagens aqui do estúdio. E agora na manchete de O Imparcial, Mayra, governo e Câmara Federal fecham um acordo para mudar jornada 6x1 em 60 dias. O acordo entre o governo e a Câmara fixa o prazo de 60 dias, 2 meses, após a promulgação da PEC para extinguir a escala 6x1, garantindo 2 folgas semanais. Neste período, a jornada cai para 42 horas, chegando a 40 horas em um ano. A proposta segue para o Congresso para análise de deputados e senadores, atendendo ao clamor por saúde e descanso. É isso aí, isso aqui não é uma pauta de executivo, de legislativo, não. Isso aqui é uma pauta do povo, do trabalhador especificamente, da pessoa que rala. Olha só, vamos embora ver se os nossos políticos vão honrar as calças neste momento. É decisivo, é bem aqui, é na hora que é para decidir.
7h21 agora. Mayra Nogueira, ainda como destaque em O Imparcial. Eleições 2026. Em ato político, o Everton e Orleans Brandão reafirmam consenso e chapa única ao Senado. Polêmica, vereador Marquinhos propõe criação de banheiro neutro em São Luís. Oficina celebra a força do Cazumbá. E 4 nomes na biqueira do segundo turno no Maranhão. Se as pesquisas eleitorais não fossem tão voláteis quanto o gelo ao vento, já se poderia dar como certa a eleição de segundo turno para o governo do Maranhão e para a corrida ao Palácio do Planalto. Pois é, política, cada dia está de um jeito, né? Pode mudar? Claro que pode. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte do São Francisco. 7h22, lá na Tribuse também, tá? E também lá na ponte do Caratatila. 7h22 agora, Mayra Nogueira, vamos aos destaques do Jornal Pequeno, portanto, na manchete de hoje, se você já tiver aí, pode adiantar, viu, Mayra? Enquanto aqui então vamos lá, carregando. Do Jornal Pequeno, agora só que... Brecou aí também? A internet aqui. Não, pronto, chegou aqui para mim. Pronto. Governo do Estado entrega 220 peraí. De novo. Governo do Estado entrega 220 retroescavadeiras aos municípios e apresenta resultados ambientais da Expoema. Destaque também, Mayra. Orleans exalta a força política de Erlânio Xavier e reforça apoio à pré-candidatura federal. Mota e Lula articulam redução gradual da escala 6x1 no Brasil. Vamos embora lá. No governo federal e também a presidência da Câmara dos Deputados avançaram nas discussões para alterar o modelo de jornada de trabalho conhecido como escala 6x1, em que o trabalhador atua 6 dias para ter 1 de descanso. A proposta em negociação prevê uma redução gradual da carga horária semanal, com um corte inicial de 2 horas ainda este ano e uma nova redução programada para 2027, ano que vem. As tratativas envolvem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que buscam construir consenso em torno da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que trata da mudança nas regras trabalhistas. E ainda, Mayra? Ilusão do dinheiro rápido leva famílias ao endividamento e à compulsão. Importante isso. As bets avançam sobre famílias endividadas, ampliam dependência financeira e acendem alerta para aumento de ansiedade, compulsão e transtornos mentais no Brasil. Enquanto isso, a falta de educação financeira amplia a vulnerabilidade de brasileiros diante da falsa promessa de ganho rápido. Falsa promessa de ganho rápido. É bem aqui que está a pegadinha e as pessoas, claro, estão no meio de um jogo que é viciante e não vão prestar atenção nesse tipo de coisa. E isso aqui está carcomendo, isso aqui é verdade, que está carcomendo a renda das famílias. Olha o que tem de gente jogando, Mayra Nogueira, olha o que tem de homem, pai de família, jogando e escondendo da família que está perdendo dinheiro com isso aqui. É uma brincadeira, só que é uma brincadeira muito séria. Banco Central ganha apoio do mercado para ampliar independência financeira. Maranhão amplia investimentos e reforça a estrutura da segurança pública do Estado. E TRE Maranhão, Tribunal Regional Eleitoral, mantém divulgação de pesquisa eleitoral e rejeita pedido de dinistas para suspensão total. Esses são os destaques do Jornal Pequeno, fechando os principais impressos da capital maranhense na manhã desta terça-feira. Daqui a pouquinho tem as manchetes dos portais. 7h25, tem trânsito, Mayra. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro.
Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro, a distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h26. Maria Nogueira, que está por aqui no YouTube, a Mari Silva Mourão, o Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, a Adriana, quem acompanha sempre a gente por aqui também é Heraldo Moreira, o homem do esporte aqui na Rádio Universidade, ele e o apito inicial todo sábado às 11 da manhã, com grande equipe analítica do futebol e de outros esportes também o juiz Edilson Caridade, a esposa Rita, a filha Abigail. Olha, Maria Clara está com o Heraldo também acompanhando a gente. Quem está por aí, Mayra? A Socorro Brito está no Planalto Pingão, aliás, no Paço Lumiar, tá? Quem está no Planalto Pingão é o José Ricardo, está acompanhando aí também. A Socorro Brito já mandou esse bom dia aqui para a gente. O Evandro na Forquilha, ainda também a Rosângela Moreira, Elisete Moraes, bom dia. Bom dia. Olha aqui no mapa do Waze.com, tá? As primeiras informações do trânsito BR-135. Desde ontem aqui a coisa bem complicada por lá, né? Mas na saída de São Luís, depois do funil, o trânsito segue bastante demandado nas primeiras horas desta manhã. Avenida Jerônimo de Albuquerque está fluindo o trânsito por lá, embora esteja demandada. Também na Avenida dos Franceses, o trânsito no sentido centro, em quase toda a sua extensão, está com bastante retenção de trânsito neste momento. Entrada e saída da área Itaquibacanga, principalmente na entrada aqui pela barragem do Bacanga, trânsito também já com retenção. Mais informações com Borges Júnior. Não é isso, Borges? Bom dia. Oi, Borges, bom dia. Bom dia a todos, a você que sintoniza a Universidade FM, acompanhe o Jornal Rádio Universidade neste momento. Informações Avenida Daniel de Latouche, onde no sentido centro tem registro de engarrafamento à altura do elevado da Coama, já no sentido bairro Coama, Vinhais, Angeli e Benquimão, fluxo intenso de veículos próximo ao elevado também, mas segue fluindo. Informações ainda referentes à Avenida Santos Dumont, onde temos registro também de engarrafamento, situação na altura da Escola Divina Pastora, nas imediações do sinal de trânsito que tem ali naquela região, próximo ao posto de saúde do Anil, naquele cruzamento, o fluxo está comprometido neste momento, sinal de trânsito, região com retenção, isso no acesso da Santos Dumont, quem segue da Santos Dumont, sentido aí, acesso a Casimiro Júnior no Anil. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Obrigado, Borges. 7h29. Agora mande sua mensagem, 992-17-2647. Vamos ao noticiário, Mayra. Notícias da cidade. Borges, a gente começa hoje o noticiário falando justamente, Maria Nogueira, de saúde mental. Começa a valer nova regra que pressiona empresas a cuidar de funcionários. Exatamente, a partir desta terça-feira, passando a valer a atualização da NR1, a norma que amplia a responsabilidade das empresas na prevenção de problemas ligados à saúde mental, isso no ambiente de trabalho. Com a mudança, o Ministério do Trabalho vai poder intensificar fiscalizações e até aplicar multas em casos de descumprimento das regras de proteção aos trabalhadores. Essa medida ela havia sido adiada no ano passado, 2025, após pedidos de empresários e entidades patronais. Agora, o governo federal confirmou que não vai haver novo prazo para adaptação. O Ministério do Trabalho também divulgou manuais e orientações. O intuito
ajudar empresas e empresários sobre os chamados riscos psicossociais, como assédio, pressão excessiva e jornadas desgastantes. Os números preocupam. Somente em 2025, somente o ano passado, o Brasil registrou mais de 540 mil afastamentos por transtornos mentais. Esse foi, então, o maior índice já contabilizado no país. Adalberto, Mayra. É isso aí, né? Uma hora vai ter que começar. 7h31, Mayra Nogueira. Borges, ainda falando agora sobre o 13º, foi antecipada a primeira parcela do funcionalismo público estadual. O pagamento vai ser feito no dia 12 de junho, a data é marcada pelo Dia dos Namorados, 12 de junho. A informação foi confirmada pelo governador Carlos Brandão, antecipação da primeira parcela do 13º salário dos servidores estaduais, confirmação por meio das redes sociais, anúncio feito nas redes sociais no dia de ontem, nesta segunda-feira. O Brandão também informou que os salários do mês de maio vão estar disponíveis no dia 28, quinta-feira agora. Essa medida, ela chega justamente no período de festas juninas, quando aumenta a movimentação no comércio, no turismo e também no setor de serviços em todo o estado. Portanto, então aí, possibilidade de aquecimento da economia maranhense. Adalberto, Mayra. Que bom, viu, Borges? E falar nisso também, né, tem a ver o imposto de renda, a declaração. Prazo para a declaração, Borges, acaba nesta sexta-feira. Termina nesta sexta-feira, Adalberto, 29, o prazo para enviar a declaração do imposto de renda 2026. Quem perder a data vai pagar multa a partir de R$ 165 e pode chegar aí até 20% do imposto devido. Na reta final, a Receita Federal faz um alerta: é preciso atenção no preenchimento das informações. Entre os erros mais comuns estão omissão de renda e despesas médicas sem comprovante, também dados incorretos de dependentes e bens, e ainda especialistas lembrando que a declaração pré-preenchida, ela ajuda, mas não dispensa a conferência dos dados. A recomendação é comparar todas as informações com recibos, informes bancários e ainda documentos guardados ao longo do ano. Outro ponto importante é a restituição. Quem entrega mais cedo pode receber primeiro. Lembrando que o primeiro lote ele vai ser pago também no dia 29 de maio e com a consulta liberada no site do aplicativo da Receita e também pela plataforma E-CAC. Deve declarar contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35 mil em 2025, tiveram bens acima de R$ 800 mil e lucros com venda de bens. Também operações em bolsa ou rendimentos do exterior, entre outras situações previstas pela Receita Federal. Portanto, então, prazo limite para a declaração do Imposto de Renda 2026, chegando ao fim nesta sexta-feira, 29 de maio. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. O que é que tem agora, Mayra Nogueira? Na volta temos aí, claro, o comentário político com ele, Felipe Clã. E vamos para o break. Aposentado, aposentada, você não perdeu seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. 7h35 agora, vamos de análise política com Felipe Clã. Felipe Clã tá empolgado aqui para falar hoje. Todo dia tá, né, Felipe? Como é que tá a saúde? Bom dia. Olha, deixa eu dizer uma coisa aí, tem uma virose que eu não sei como é que eu vou classificá-la, né, me rodeando aqui, mas eu quero avisá-la que mal olhado, virose, urucubaca, isso não pega. Não vem que não tem. Aqui o negócio é diferente, aqui é saúde, é cuidar da saúde, é saber
viver a sua idade. E eu sei viver muito bem a minha idade. Viva os sessentões! Viva os sessentões. E olha, para Viva. analista político, tem um corpo fechado também, né? É bom lembrar. 7h36 agora, é proteção, viu? Felipe, olha só, Josimar de Maranhãozinho mandou a real apoiando o Everton, mas para quem? Olha, ontem foi o pré-lançamento, né, da pré-campanha de Everton Rocha como senador, e uma festa muito interessante, né, aliados de todo o Maranhão, lideranças, mais de 500 lideranças vieram dizer sim ao Everton para um novo mandato como senador da República. Mas a parte mais interessante não foi estar lá o Orleans, isso nós já sabemos, não foi lá estar o grupo dele, isso nós já sabemos. O mais interessante do evento foi a deputada Fabiana Vilar, sobrinha de Josimar de Maranhãozinho, o homem forte, né? E agora vai deixar de ser deputado federal depois do processo, né, que foi incluído lá junto com o pastor Gil. E aí ficou muito estranho, porque todo mundo pensou que aquele processo lá no Supremo Tribunal Federal iria enquadrar, asfixiar, quebrar a espinha política de Josimar. Parece que não é nada disso, o homem enverga, mas não quebra. Né? Ela foi lá e declarou apoio ao o Everton Rocha, que hoje está com o grupo de Carlos Brandão. Ou seja, é muito interessante a gente colocar dessa forma, Supremo Tribunal Federal, processos estranhos, né? Período eleitoral, enquadramento, asfixia, manda a sobrinha avisa. E aí, qual é a conclusão que você que está nos ouvindo, nos vendo, tira de tudo isso? Para quem que Josimar mandou a real? É isso que nós queremos saber. Eu, particularmente, sei. Vamos ver se os nossos ouvintes também vão saber. Você também sabe, meu caro Adalberto Maire Borges. Agora, vale também vocês falarem. Não é só eu que falo. É evidente que mandou ao ministro Flávio Dino, o seu inquisidor, o seu algoz no Supremo Tribunal Federal. Parece que não deu muito certo algumas intenções deste processo que houve. Inclusive, ontem, por coincidência, o mundo é muito de coincidências, eu encontrei o ex-prefeito de São José de Ribamar, que me contou toda a história para mim e para a jornalista Flávia Regina, no estacionamento do supermercado. Olha que situação! Ficamos quase 1 hora escutando todo o relato do ex-prefeito que está envolvido nesta questão. Melhor, ele não está envolvido. O envolveram nessa situação, mas a situação dele era com o agiota, né, o Pacovan. Mas parece que puxaram todo mundo de enxurrada, apesar de que lá no processo nenhum momento aparece que olha uma emenda, uma indicação do Josimar ou do Gilmar, do pastor Gil, perdão. Muito estranho esse processo. A história vai contar mais na frente o que foi, quem foi e o que queria que acontecesse em relação a isso. Meu caro Adalberto. Vamos ficar na expectativa. Felipe, fala agora sobre Iracema Vale. Qual o caminho que ela vai tomar? Olha, ontem eu provoquei a presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, porque eu realmente queria entender qual é o papel que ela vai ter nesta eleição, ou melhor, qual é o mandato que ela vai pleitear nesta eleição. Ela já foi tudo, não é verdade? Ela já foi candidata a vice, já foi candidata a federal, já foi candidata a senadora, não sei, mas eu a provoquei ontem perguntando que quem olha de fora
para dentro sabe mais do que os outros, ela disse, olha, melhor é nós estarmos todos juntos, melhor estarmos todos fortes. Alguém precisa estar ajudando a organizar, a coordenar todo este processo. Lembrando, Adalberto e ouvintes, que quem fez esse chapão do MDB e de alguns outros partidos foi a articuladora Iracema Vale. Mas fica a pergunta, né? Iracema volta como deputada estadual, depois de ser presidente, depois de tanta luta, de tanta guerra. Olha, ela é um caso a ser estudado, é uma mulher interessantíssima. Lembrando um fato que já foi contado aqui também, quando teve a eleição da Assembleia, né, eu perguntei a ela como é que ela está. Ela disse, eu estou muito bem. Eu disse, mas como você, depois de uma eleição dessa, né? Ela disse, Felipe, olha onde eu já cheguei. Eu sou uma vereadora, uma prefeita lá do interior. Hoje eu sou a mulher mais bem votada da história do Maranhão, a deputada mais bem votada da história do Maranhão e estou presidente da Assembleia. Ou seja, a pessoa sabe o tempo e a hora de estar e como estar na política no Maranhão e do Brasil. 10 para Iracema Vale. É isso aí. Felipe, FAMEM, TCE e Ministério Público, né? Qual é a dessa triangulação? Olha, equilíbrio fiscal e segurança jurídica. Graças a Deus, o presidente Roberto Costa, né, o procurador-geral, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público tentaram e fizeram amplas reuniões de discussões com suas equipes para acabar aquele oba-oba, aquela perseguição, né, à cultura, mesmo que seja de fora, não interessa, mesmo que os cachês sejam milionários. Eu quero lembrar as pessoas que é verdade que muitas vezes os prefeitos cedem às pressões, mas vocês não têm ideia o que é um prefeito ali no município todo santo dia, a juventude querendo se divertir, a população querendo se divertir, a população olhando aqueles cantores, né, nacionais, sabendo que na cidade, ali na região, que tem mais dinheiro, veio o cantor, mas ele não pôde ir ver a banda que eles queriam se divertir. É só uma noite? Essa é uma noite, são 2 horas, mas a população tem direito. O que precisa se ter é o que agora a FAMEM, o TCE e o Ministério Público Estadual vão ajudar, que é a coerência, é exatamente antecipar e conseguir mostrar com orientação ao prefeito aonde ele pode, onde ele deve, ou onde não deve gastar o dinheiro, mas que vai ter festa, porque nós precisamos ser felizes. Outra coisa, nós não sabemos se amanhã nós vamos estar aqui, mas muitas vezes esse dinheiro nos permite que a saúde, que a educação ajude a continuarmos com qualidade de vida, meu caro Adalberto. Felipe, falando em antecipação, eu fico até naquela coisa, né, de poder ter antecipado uma notícia aqui, né? Há algumas semanas, para quem acompanha a gente, eu equivocadamente falei na chamada aqui para tratar sobre a vinda de Edinho, do PT, né, presidente do PT, para cá, para o Maranhão, como sendo a terceira vez que ele avisava que viria e não vinha, né? E não veio, né? Podendo chamar uma música lá no Fantástico. Só que, na verdade, era a segunda vez. Isso aqui há alguns dias, né? Há quase 2 semanas. Enfim, dessa vez, será que eu adiantei esse noticiário? Edinho vem para cá ou vai pedir música pela terceira vez? Aí eu vou ter adiantado aí em 2 semanas uma notícia do dia, né? Olha, Mayra, tu não pediste o número para Adalberto da Mega Sena de 30 anos. Este foi teu erro. Cadê Mayra? Deixa eu olhar, minha querida Mayra. Já reclamei que eu quero Mayra nessa bancada. Oh, my God. Estou por aqui, eu estou só aqui ouvindo. Eu estou como ouvinte. Eu acho Mayra, enquanto a gente está aqui conversando, ela está fazendo uma série de coisas, exatamente, de operações aqui, né? Enfim, que exige aqui os movimentos, né?
movimentos imediatos do corpo, enfim, para movimentar aqui, porque é muita coisa que acontece no background de um jornal que as pessoas nem imaginam, né? Por conta de operação de áudio, enfim, essa coisa toda. Mas ela está aqui. E quanto à Mega Sena, eu vou passar esse número para ele, tá? Olha, irmã Mayra, agora com a Tenda dos Milagres. Muito bem. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Os petistas ficaram muito zangados, né, conosco, ficaram zangados contigo, comigo, porque a gente se divertiu com essa história. Ou parece que agora, dessa vez, o Edinho vem, mas parece que vem mais comportado, né? Parece que não vem atacando ninguém, porque estava muito eufórico para atacar as oligarquias, né? As continuidades do poder. Mas parece que alguém lembrou a ele que o Lula, né, continua uma oligarquia também, a oligarquia petista, né? Como querem os outros achar que a oligarquia é só familiar. Não, vão ao dicionário, oligarquia é fazer o sucessor permanentemente. E ninguém mais do que o PT sabe como se faz esse tipo de atitude. A questão é que o Edinho está vindo para fortalecer a campanha de Felipe Camarão, né? E que é muito bom, é muito importante para que a gente possa ampliar. O Felipe continua pelo interior, estava em Caxias, Timon, todos os candidatos estão se mexendo, né, de uma forma ou de outra, com mais intensidade, com menos intensidade. Campanha é isso, você vai, de repente você dá uma calma, você vai, você recua. Agora, ele vem mesmo fazer o quê? Só para dizer o que a gente já sabe, que o Felipe Camarão é o pré-candidato do PT do Maranhão, só que ele precisa explicar duas coisas. Ele vai constranger os petistas que não aceitam a pré-candidatura de Felipe Camarão, ele vai obrigar, como foi em Pernambuco, ou vai expulsar, como foi em Pernambuco, os petistas tradicionais, né, pessoas que estão anos e anos e anos ajudando a eleger o Lula. Será que nós vamos assistir isso? Porque aqui no Maranhão a gente assiste isso toda hora, e aqui no Maranhão já teve isso, já teve muitos petistas, né, que foram indevidamente, bruscamente expulsos por interesses particulares. Agora, vamos lá, né, vai ser como é que se diz, uma entrevista, né, coletiva, naquele lugar, cubículo. Eu acho que deveriam botar um lugar melhor, né, com ar-condicionado melhor, para que a imprensa seja mais respeitada. Vamos ver o que o Edinho vai dizer. Agora eu faço a pergunta, e fica aqui no ar. Quantos votos, na verdade, o Edinho, o PT, o Lula, vão transferir para Felipe Camarão? Essa é a pergunta que só depois da apuração nós vamos entender, meu caro Adalberto, Mayra e Borges. É isso aí, Felipe. As peças se movendo no tabuleiro de xadrez, vamos embora ver o resultado. Olha, muito obrigado pela participação mais uma vez. A gente espera você, claro, amanhã aqui com mais análise política. Felipe Clã, bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes da Rádio Universidade. Bom dia. Até amanhã. Mayra Nogueira, agora tem dica saudável, né? E a gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp
98-93300-1491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Com o novo Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. E pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras. Dica saudável. Cuidar do bem-estar é essencial para manter as saúdes física e mental em equilíbrio. Pequenos hábitos no dia a dia podem ajudar a reduzir o estresse, melhorar a disposição e aumentar a qualidade de vida. Reservar um tempo para o autocuidado também é uma forma de prevenir problemas de saúde e manter o corpo mais saudável. Confira agora dica para o bem-estar do corpo. Primeiro, manter uma boa postura ao sentar e caminhar ajuda a evitar desconfortos e dores musculares. Já o alongamento diário contribui para a flexibilidade, o relaxamento e o funcionamento adequado do corpo. Por fim, respeitar os limites do corpo e reservar momentos de descanso também é fundamental para a saúde e o bem-estar. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Sete horas e 53 minutos, agora de volta com o Jornal Rádio Universidade, acionando o Borges para trazer atualização do trânsito, não é isso, Borges? Informações da Ponte de Paz, sentido centro, fluxo intenso de veículos neste momento, mas sem registro de engarrafamento, já na Avenida dos Franceses, próximo ao elevado Alcione Nazaré. Trânsito também é intenso no sentido centro, repetindo o que acontece nos principais corredores neste horário, fluxo maior sentido centro, mas segue sem engarrafamento também. Informações ainda da Avenida Getúlio Vargas, altura da Igreja Nossa Senhora da Conceição, grande fluxo de veículos no sentido centro. Nessa via tem uma observação, algo fora da normalidade, que tem um ônibus parado no acostamento da Igreja Nossa Senhora da Conceição, no sentido centro, está causando aí uma certa lentidão nesse trecho da Avenida Getúlio Vargas. Essas, então, Adalberto Mayra, as atualizações. É isso aí, Borges. Vamos falar agora sobre Timon. Por lá foi preso o ex-companheiro de uma cantora, ele foi denunciado por agressão lá no Piauí. Que história é essa, Borges? Ele foi identificado como Pedro Lucas Alves do Nascimento. Ele é ex-companheiro da cantora Valquíria Starley. Foi preso no dia de ontem, nessa segunda-feira, na cidade de Timon, a 427 quilômetros aqui da capital, aqui de São Luís. Pedro Lucas Alves do Nascimento, ele é suspeito de agredir a artista em Teresina, no Piauí. Segundo informações iniciais, a confusão aconteceu no apartamento da cantora, espaço localizado na zona leste da capital piauiense. O Pedro Lucas, ele atua como baterista da banda de Valquíria, a banda da cantora, e no domingo a artista ela apareceu machucada durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, estava abalada. A Valquíria, ela pediu ajuda e afirmou que já enfrentava a situação há bastante tempo, e de acordo com a assessoria da cantora, o suspeito teria ido até o apartamento após enviar mensagens à artista. Ainda segundo a equipe de Valquíria, ela relatou ter sido enforcada e impedida de usar o celular durante a discussão. A assessora informou ainda que esse não seria o primeiro episódio envolvendo o ex-companheiro, disse
já existia um boletim de ocorrência registrado anteriormente. O caso, ele segue investigação, está sob investigação da Polícia Civil do Piauí, agora com o agressor preso. Adalberto, Mayra. Que coisa triste. Pois é, muito triste, né, Adalberto, Borges e os ouvintes. E a gente sempre lembra que, mesmo que não seja naquele momento que você não conseguiu fazer a denúncia, você pode também fazer depois, mesmo que a agressão já tenha passado. E assim, você vai ter aí acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, apoio psicológico e social, orientação jurídica gratuita. E se estiver em perigo, ligue imediatamente para o 190, que é o número da Polícia Militar. Faça uma denúncia no 180, Central de Atendimento à Mulher, 24 horas. É sigiloso e ainda é gratuito. E tem também a Patrulha Maria da Penha, o número 98 992 99 99219 3671 e 98 991 75 1762. Lembre-se, mulher, você que está sendo agredida, seja qual for o tipo de violência, lembre que violência doméstica é crime e toda mulher tem direito à proteção, ao acolhimento e, claro, segurança e a viver, né? Que é importantíssimo. Quem não quer viver? É verdade. Mara, capturaram aí o chaveiro do crime, né? É isso aí. Sim, essa notícia aí também, o chaveiro do crime, ele é capturado na capital maranhense. Borges, mais detalhes dessa informação. Mayra, o criminoso é um homem de 38 anos, ele é suspeito de participar de uma série de roubos a casas em São Luís. Ele foi preso no dia de ontem pela Polícia Civil do Maranhão, prisão acontecida no bairro Piancó durante o cumprimento de mandados de prisão e busca. E segundo as investigações, o suspeito atuava como chaveiro de um grupo criminoso. Ele seria responsável por abrir portas de residências, isso durante a madrugada. A ação era para facilitar as invasões. Os crimes eles foram registrados entre outubro de 2025 e maio deste ano, maio de 2026, registros nos bairros Coafuma, no Anil, Parque Timbiras e ainda no Angelim. Prejuízo causado às vítimas passa de R$450 mil. Ainda de acordo com a polícia, os moradores eram surpreendidos enquanto dormiam. Os criminosos agiam armados e encapuzados. Muitos idosos estavam entre as vítimas, as principais vítimas, a maioria das vítimas idosos. Após então a prisão, o investigado ele foi levado para o sistema prisional, a Delegacia de Roubos e Furtos. Continua as investigações, busca aí identificar outros possíveis envolvidos. Adalberto, Mayra. Borges, mudando de assunto agora e voltando, na verdade, né, a explorar esse assunto, que é o uso de banheiros, né, essa questão aí que transformou ali a Câmara de Vereadores num local também de protesto, né? E a Defensoria Pública está levando à justiça essa lei de uso de banheiros femininos aqui em São Luís, né? A atualização sobre essa notícia, esse acompanhamento, Borges? Adalberto, a Defensoria Pública do Maranhão entrou na justiça contra a lei municipal, lei que proíbe mulheres trans de utilizarem banheiros femininos em São Luís. A ação ela questiona a constitucionalidade da norma aprovada pela Câmara da Capital, a Câmara de São Luís. A informação ela foi divulgada pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Vitor, durante sessão no plenário, e segundo ele, a Procuradoria da Casa vai atuar na defesa da lei. O projeto ele foi apresentado pelo vereador Marquinhos e recebeu apoio da maioria dos parlamentares. A proposta, então, acabou sendo promulgada pelo próprio presidente da Câmara, após prazo legal sem sanção da então prefeita Ismênia Miranda. Durante o pronunciamento, Paulo Vitor ele afirmou que o Legislativo tem autonomia para criar leis voltadas à população e reforçou que a Câmara não vai ser omissa na defesa da medida. Agora, o caso ele vai ser analisado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. O TJ do Maranhão vai decidir se a Lei Municipal número 7.792 é ou não constitucional.
Adalberto, Mayra. Vamos acompanhar, viu, Borges? Obrigado pelas informações. São 8h em ponto, está na hora de produção científica. Tem Rádio Ciência, a gente volta em seguida com o Jornal Rádio Universidade, não é isso, Mayra? É isso aí, estamos já de volta. Descarte irregular de resíduos de construção civil causam alagamentos e degradação de paisagem urbana em Viana. Você sabe como surgiu o cimento e o concreto armado? Eu sou Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Descarte irregular de resíduos de construção civil causam alagamentos e degradação de paisagem urbana em Viana. As informações com Pedro Batista. A construção civil é uma atividade indispensável para o desenvolvimento urbano, impactando a economia e a geração de empregos. De acordo com a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, esse setor é responsável por 10% do produto interno bruto e 15% dos empregos formais do Brasil. Entretanto, ainda gera um problema grave: o descarte irregular de resíduos sólidos. Ainda segundo a Embrapa, a construção civil lida com custos adicionais de 10% a 30% por conta da má gestão de resíduos, como tijolos, blocos, metais e plásticos. A pesquisa Gestão e Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil no município de Viana, Maranhão, investiga esse cenário na Baixada Maranhense, importante região do estado formada por campos inundáveis, lagos e estuários. A proposta do estudo é entender como os resíduos de construção civil são descartados, coletados ou reutilizados. Analisa ainda o papel do poder público e da população nesse processo. De acordo com a acadêmica do curso de Geografia da UFMA, Vanusa da Silva Cruz, a relevância está no crescimento de construções e reforma em cidades. Então, a relevância do tema está ligada ao crescimento das construções e reformas nas cidades, não só em grandes, mas em pequenas cidades, que acabam gerando grandes quantidades de resíduos, como resto de tijolos, concreto, cerâmica, e quando esses materiais são descartados de forma irregular, eles causam impactos ambientais, né? Comprometem a paisagem urbana, obstruem vias e canais. Então, em municípios menores como Viana, essa discussão se torna ainda mais importante devido à falta de infraestrutura e de políticas públicas eficientes para lidar com esses tipos de resíduos. Para traçar um panorama sobre essa questão, a pesquisadora realizou um levantamento de outros estudos sobre a temática, além de coletar dados de legislação, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a resolução do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Também aplicou questionários com moradores na região central e áreas com maior fluxo de pessoas, em Viana, a 217 quilômetros da capital. A pesquisa identificou a ausência de um sistema público eficiente para a coleta desses resíduos, o que expõe uma gestão limitada e marcada pela informalidade. Por meio dos questionários, os moradores relataram desconhecer legislações municipais e afirmaram que a coleta pública acontece de forma pontual. Além disso, também foi observada uma cultura de reutilização por parte dos moradores. Muitos utilizam os resíduos sólidos de construção civil para nivelar terrenos, tapar buracos e até novas construções. Mesmo assim, o descarte irregular ainda é notado em ruas, terrenos baldios e áreas públicas. Isso provoca a degradação da paisagem urbana e, principalmente, obstrução de canais de drenagem, que podem causar alagamentos e prejudicar a mobilidade. Para Vanusa, a elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil é um dos caminhos para resolver esses problemas. Algumas medidas, elas são fundamentais para melhorar a gestão do RCC no município. Uma das principais é a elaboração e implementação de um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil com diretrizes claras, não só para coleta, transporte, triagem, reciclagem e destinação final adequada. Outro ponto importante
é uma área específica para recebimento ou separação desse tipo de resíduos. Também fortalecer e investir na educação ambiental seria um caminho. Orientar a população do que é o RCC e, se ele não for reutilizado, como descartar ele de maneira adequada. Então, a fiscalização também é importante nesse quesito. A pesquisa também aponta que os consórcios intermunicipais podem ser uma alternativa importante, porque permite que os municípios da região compartilhem os custos e estruturas, que é algo economicamente viável. A pesquisa teve a orientação do professor doutor do curso de Geografia da UFMA, Márcio José Celeri. Pedro Batista, Jornalismo, Universidade FM. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome ciência. Cimento e concreto armado. Você sabe como surgiram? O cimento é um material usado para unir pedras, areia e outros elementos na construção civil. Quando misturado com água, passa por reações físico-químicas que o fazem endurecer e ganhar resistência. Já o concreto surge da mistura de cimento, areia, pedra e água. O concreto armado é o concreto reforçado com barras de aço, o que aumenta sua resistência e durabilidade. Os primeiros registros de materiais usados para unir elementos de construção, como pedras e areia, aparecem na antiguidade. Os egípcios usavam gesso e cal nas pirâmides, enquanto os romanos misturavam cinzas vulcânicas com cal para construir aquedutos, templos e o Panteão, que existe até hoje. Antes do cimento moderno, as construções eram feitas com barro, argila, cal, palha e pedras empilhadas. O cimento, como conhecemos hoje, surgiu em 1824 na Inglaterra, quando o pedreiro Joseph Aspdin criou o cimento Portland, batizado assim por ter cor parecida com as pedras da ilha inglesa de Portland. Já o concreto armado se popularizou no século XIX, revolucionando a engenharia e permitindo a construção de prédios, pontes e grandes obras urbanas ao redor do mundo. Você sabia? Tome ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. Informações do trânsito. 8 horas 9 minutos agora, de volta com o Jornal Rádio Universidade, informação do trânsito com Borges Júnior. Informações do trânsito, Borges. 8 horas 9 minutos. Borges Júnior vem já já com mais informações. Agora ele está ouvindo? Vamos lá, Borges, informações do trânsito. Adalberto, a gente atualiza, reforça aquela informação que a gente trouxe ainda há pouco, a informação da Avenida Getúlio Vargas, a Igreja Nossa Senhora de... Aquela igreja que tem ali, na altura do bairro Monte Castelo, tem um veículo parado, um ônibus parado, que está comprometendo a fluidez na via para quem está seguindo no sentido centro. Essa, então, é a atualização, continua ali comprometendo a fluidez do trânsito, esse veículo parado ali na altura da Igreja Católica dessa avenida. Adalberto, Mayra. A Igreja Nossa Senhora da Conceição, 8 horas 10 minutos, Borges... volta falando agora, continua com a gente, na verdade, falando agora, Borges, sobre
o combate a queimadas, né? O Maranhão está reforçando esse combate a queimadas em 4 cidades, né? Adalberto, o programa Maranhão Sem Queimadas inicia uma nova etapa de ações preventivas, previsão de que comecem essas ações no dia de hoje, nesta terça-feira. Os trabalhos eles começam nos municípios de Tarso Fragoso, Riachão, Balsas e São Raimundo das Mangabeiras. A iniciativa do governo do estado vai promover treinamento de brigadistas, entregas de equipamentos e orientações técnicas. O intuito é fortalecer o combate aos incêndios florestais durante o período de estiagem. Segundo o governo, neste ano o programa deve alcançar 142 municípios maranhenses. As atividades vão ser voltadas à prevenção das queimadas e integração entre órgãos estaduais e municipais. Também produtores rurais e técnicos vão fazer parte do processo, vão receber informações sobre cadastro ambiental rural, autorização para a queima controlada e ainda licenciamento ambiental. O estado ainda prepara um decreto para proibir o uso do fogo em áreas rurais durante a seca. Queimadas sem autorização, lembrando, são consideradas crimes ambientais e podem resultar em multa e até prisão. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. Olha só, trazendo aqui uma informação de um convite especial, né? Comemoração dos 60 anos do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Maranhão. Vai ser dia 27, portanto, amanhã, às 6h30 da tarde, lá no Palácio Cristo Rei, lá no centro, né? Convidando toda a comunidade para comemorar essas 6 décadas de história, ensino e contribuição ao desenvolvimento, né? Realização do curso, da coordenação, na verdade, do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Maranhão, portanto, amanhã no Palácio Cristo Rei, às 6h30 da tarde, comemoração dos 60 anos do curso de Ciências Econômicas da UFMA. Mayra Nogueira, Borges retorna, tá? Agora ele vai falar em UFMA, né? UFMA lança... Pois é, a UFMA lança plano de desenvolvimento para os próximos 5 anos, e quem traz as informações é Borges Júnior. A Universidade Federal do Maranhão lançou na tarde desta segunda-feira, no auditório central da cidade universitária, em São Luís, o Plano de Desenvolvimento Institucional, ou PDI, 2027-2031. Considerado o principal instrumento de planejamento estratégico da universidade, o documento reúne metas e diretrizes para áreas como ensino, pesquisa, extensão, gestão, infraestrutura, inovação e internacionalização. O reitor da UFMA, professor doutor Fernando Carvalho, destacou a importância do planejamento para o futuro da instituição. Estamos iniciando, a elaboração do nosso planejamento estratégico, que nós chamamos de Plano de Desenvolvimento Institucional para os próximos 5 anos da universidade. Nós temos aí uma metodologia, a metodologia de coletar todas as proposições da comunidade, por meio digital, por reuniões presenciais. Nós temos as comissões que irão trabalhar exatamente para fazer essa coleta, e também teremos visitas da gestão superior todos os centros, tanto da capital aqui como também do interior, para que a gente possa fazer uma discussão democrática para receber essas proposições de construção desse novo planejamento estratégico, nosso PDI, que é de 2027 a 2031. O pró-reitor de Planejamento, Gestão e Transparência, Marcos Moura, falou sobre a construção coletiva do plano e os próximos desafios da universidade. Muito mais do que o início de um planejamento, nós estamos chamando a comunidade para participar, para contribuir com a universidade que eles querem. Nós aprovamos a metodologia, e nos dispusemos a ouvir a comunidade interna inicialmente, então ouvimos mais de 18 mil pessoas aqui da UFMA, e agora a gente está abrindo essa discussão com a sociedade. Então a gente tem um eixo de participação cidadã, então no momento certo a comunidade externa à universidade vai poder contribuir também, vai poder participar, e nós estamos muito felizes porque a gente tem certeza de que
esse PDI, de fato, vai representar não somente a expectativa interna da UFMA, mas uma expectativa de todo o Maranhão para a nossa universidade. A diretora da DIDAF, Diretoria de Diversidade, Inclusão e Ações Afirmativas, Giza Carvalho, ressaltou a participação da comunidade acadêmica no processo. A gente não pode pensar só no desenvolvimento da infraestrutura, né, da questão financeira, que sim são muito importantes, que sim são fundamentais para o desenvolvimento da universidade, mas a gente precisa pensar nisso articulado com as demandas das pessoas que fazem parte da universidade, com a diversidade, com a inclusão, com a equidade de gênero, né, com respeito a todas as pessoas. Outras informações sobre a UFMA podem ser acessadas por meio do site da instituição, portalpadrão.ufma.br. Com colaboração de Bruno Goulart, Borges Júnior Jornalismo, Universidade FM. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Oito horas e 16 minutos. No Rádio Opinião de hoje vamos falar sobre neuroinflamação. Para isso a gente conversa agora com o professor do NEPAS, o Núcleo de Estudos, Pesquisas e Análise Social do Movimento Humano da Universidade Federal do Maranhão, é vinculado aí ao curso de Educação Física, não é isso, professor Tarcísio Ferreira? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no programa e a gente está fazendo esse trabalho de divulgação científica pelo NEPAS há cerca de 25 anos, né? Então, é a nossa praia fazer a divulgação científica sobre questões relacionadas com o cérebro. Pesquisa de longevidade, né? Sim, neurodivergência, neuroeducação, neuropedagogia, desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil, toda essa área que envolve o desenvolvimento humano e tudo aquilo que cerca o desenvolvimento humano, como a alimentação, o sono, o envelhecimento, né? Tudo isso está no pacote. A gente já recebeu o Tarcísio aqui algumas vezes, né, para falar sobre isso, sobre outros também, né, assuntos culturais também, não é isso, Tarcísio? Mas assim, hoje a gente vai falar sobre neuroinflamação. O que é a neuroinflamação, como ela se manifesta, enfim, como tratar disso? A neuroinflamação é uma resposta do sistema nervoso central, né, a diversas ações que podem atacar o seu funcionamento, né, como lesões na medula espinhal, infecções, doenças neurodegenerativas, problemas de lesões crânioencefálicas, etc. Né? Então, é um processo que pode ter diversas origens. Né? E a que mais tem nos interessado ultimamente, né, justamente as questões relacionadas, principalmente que afeta a população de um modo geral, a questão da dieta, da nossa alimentação. Questão também relacionada com essa alimentação que afeta pessoas chamadas neurodivergentes, os autistas, o TDAH, os TODs, etc, etc. O Alzheimer, né, o Parkinson, tudo isso aí tem processos anti-inflamatórios. Né? Por exemplo, uma coisa interessante para se falar é que nós temos 3 cérebros. 3 cérebros. Exatamente, 3 cérebros. Né? A gente está acostumado com essa informação, né? Porque a gente só tem um cérebro. Claro, assim, tomando, né, a atuação cerebral. O que a gente tem aí? Eu acho que o intestino é uma delas, né? Nós temos o cérebro que está no cérebro, nós temos o cérebro que está no coração, nós temos o cérebro que está no intestino. Né? Então, a partir de 1991, um professor chamado Arnaud, ele descobre que o nosso intestino, nosso sistema entérico, né, tem de 400 a 600 milhões de neurônios. Ou seja, não existe essa coisa do corpo e da mente separado. Nós temos uma ligação de um modo holístico, de um modo completo. Né? E depois vem a descoberta que o coração tem cerca de 40 milhões de neurônios. Né? Então, nada no nosso organismo funciona por separado. Eles são interdependentes, cada um no seu lugar, mas todos dependendo um do outro e dependendo das ações que ocorram ali, que possam ocorrer ali. Né? Então, essa coisa dos chamados 3 cérebros, o cérebro que está no estômago, o cérebro que está no chamado cérebro entérico, né? E o cérebro cardíaco. Né?
Então, nós temos 3 momentos aí da nossa vida que agora estão começando a preocupar com isso, né? Ou seja, a questão da gente falar que são coisas do coração. Tem um porquê, né? A partir dessa descoberta. Né? Tem a questão também da síndrome do intestino irritável, isso que provoca uma série de sintomas ali que a gente pensa que está em um local, na verdade, em outro local, na verdade, está lá no intestino, né? A irritabilidade, entre outras coisas, né? Que dizem respeito justamente ao funcionamento dessa parte do nosso organismo, né? E outra coisa que lembra também, né? Que dizem que a gente tem mais de um coração também, né? Que é justamente a panturrilha. A nossa panturrilha é importantíssima para bombear, fazer a nossa circulação e, enfim, deixar a panturrilha sempre móvel. Enfim, a movimentação é muito bom para a saúde justamente por conta disso, né? Exatamente. Porque a questão da panturrilha, quanto mais nós vamos envelhecendo, o nosso metabolismo vai diminuindo. Massa muscular também. Embora você possa ter uma atividade física regular, mas é natural que o nosso metabolismo ele vai diminuindo, né? Se você não faz atividade física, né, nós temos a circulação do sangue, então ele demora mais para subir, para descer também, em função justamente de você não fazer atividade física. Corrigindo, exercício físico. Atividade física é qualquer movimento que tire você da inércia, né? Você fazer exercício físico, ou seja, uma coisa regular e sistemática, né? Então, nós precisamos de força nas pernas. O grande preditor hoje da demência é justamente a força de perna. A pessoa, para se levantar, tem que gemer para levantar, né? Tudo isso aí você tem uma força das pernas. E as forças nas pernas são fundamentais, né? Para poder você ter um bom desempenho em tudo na sua vida. Então, a tendência é, com o passar do tempo, a gente vai adquirindo gordura, né, intracorporal, não aquela que se vê, mas intracorporal, e a nossa musculação vai diminuindo, nossos músculos vão diminuindo através da sarcopenia. Então, é importante o exercício físico, é vital para a nossa vida diária e cotidiana. Nossa saúde, né? Então, voltando à questão da neuroinflamação. Né? Sim. Então, hoje, infelizmente, o ser humano é o único sobre a face da Terra que vai contra a sua própria fisiologia. Né? Então, hoje, nós fazemos uma alimentação que vai totalmente contra a nossa fisiologia. Então, hoje, já está em voga aí a nova diretrizes alimentares, falando da necessidade de comer proteína e diminuir totalmente a quantidade, e já provado que o carboidrato é irrelevante para a nossa vida. Nós não precisamos de carboidrato para viver, né? Então, novas diretrizes que vieram dos Estados Unidos, que foram eles mesmos que disseram a importância de carboidrato, agora de nós. A importância agora é comer proteína, né? Gordura saturada, que tanto foi demonizado durante anos. Não pode comer gordura, não pode comer manteiga que faz mal. Agora, não, agora que faz bem, né? Então, só falar da nossa alimentação ancestral, por exemplo. Aqui no Maranhão, o que a gente usava na cozinha? Banha de porco, azeite de coco, né? E algumas vezes a manteiga. Era a nossa alimentação ancestral. E que faz bem. O que foi colocado para a gente? Não, o banha de porco faz mal. Manteiga faz mal. Então vamos substituir por margarina e por azeite vegetais. O que é que está comprovado hoje? Os azeites vegetais causam neuroinflamação. Né? Os óleos vegetais. A margarina causa neuroinflamação, né? Então, nós temos hoje uma alimentação basicamente química, e isso vai contra a nossa fisiologia. Né? O que está no supermercado, a modo bem impactante dizer, vai nos matar. Aos poucos, mas vai. Porque é uma alimentação totalmente industrializada, que vai contra a nossa fisiologia. Só um relato aqui cadavérico, para ser mais... Hoje os corpos não se dissolvem depois de enterrado. Por quê? Porque eles estão carregados de química. E a cadaverina e a putrefacina não vão lá destruir um corpo que está totalmente voltado, aliás, consumido por elementos químicos. Então, eu inclusive já ouvi de alunos, né, de parentes que morreram há 4, 5 anos atrás, quando vão enterrar outro parente, o outro ainda está lá ainda quase que intacto. Meu Deus do céu. Então, nossa alimentação está causando isso. A neuroinflamação no comportamento, por exemplo, do TDAH e do autismo é uma coisa, entendeu, terrível, que os pais não têm, nem pais, nem professores têm noção do que está acontecendo, né? Eles devem
eliminar totalmente a alimentação ultraprocessada. Os suquinhos de caixa, os biscoitos, as bolachas, tudo que está fabricado aí hoje é químico. A bolacha que eu ou você comemos na nossa infância, ela não existe mais. O biscoito, o pão, eles não existem mais. Né? Hoje são basicamente produtos químicos. Inclusive, tinha um outro gosto, né? Exatamente. Então, tinha outro gosto. Aí você pode dizer assim, mas eu comi isso aí e não tive problema. Mas o que você comeu naquela época não é o que é fabricado hoje. É uma outra composição. É outra composição. O que a gente deve comer hoje, Tarcísio? Hoje, o que se diz hoje? Voltar às nossas raízes, comer o que era natural, né? Fazer comida em casa. Essa comida que é feita fora, que hoje as pessoas comem tanto, pizza, cachorro-quente, hambúrguer, todos eles são lotados de química, e feito com margarina e feito com óleos vegetais. Né? Nós abandonamos o nosso óleo precioso, que não faz mal, é saudável, azeite de coco, azeite de babaçu. Né? Então, nós abandonamos isso, uma prática basicamente maranhense e que foi abandonada. Em favor de quê? Em favor de um óleo vegetal, seja ele canola, girassol, soja, milho ou caroço de algodão. Todos eles comprovadamente causam neuroinflamação. Que loucura. Aqui, assim, a gente tem, né, aqui a nossa tradição, né, o óleo de coco de babaçu. Em outros locais não tem, né? Enfim, sim. Como utilizar justamente em outros locais? A gente tem que falar disso também. Exatamente. Lembrar também que nós temos também o azeite de oliva, né? Também, mas o azeite de oliva é bom. É bom, sim. Com certeza. Então pronto, então supriu não há aí. Não há indicação contra o azeite de oliva, né? Certo. Mas esses outros, cientificamente provado, não venho aqui para falar, né, é bobagem, é cientificamente comprovado que fazem mal à nossa saúde, de um modo geral. E está em quase todos os alimentos. Hoje, se você for comprar um sorvete no supermercado, e você olha lá, tem gordura hidrogenada no sorvete, aquele sorvete é industrial. Sim. E qual é o principal componente? As pessoas não leem o que está escrito lá atrás. Principal componente, água. Sorvete não faz parte de... água não faz parte de sorvete. Se deixar ele derretendo, né, no meio ambiente, vai ver que vai ficar só água. Exatamente. Então, voltar à nossa comida. Tanto se falou quanto a comida gordurosa, que você não pode comer carne. O que está provado hoje, a gente deve e pode comer comida gordurosa. A carne, melhor que existe, é quanto mais gordurosa, mais saudável para a gente. Né? Carne de porco. O mocotó, que a gente tanto gosta, altamente saudável. Hoje as mulheres andam atrás de mocotó por causa do colágeno. Ai, mocotó, antes era uma coisa que... Não, hoje as mulheres vão atrás de mocotó. Isso eu tenho um relato dos lugares que eu compro alimento. Eles dizem, aquele dia de sábado e domingo é uma loucura, porque as mulheres vêm atrás do colágeno. Quem mais leva aqui mocotó são as mulheres. E o mocotó era discriminado. Era comida de pobre, vixe, mocotó, não, agora é... E é uma delícia. Comer mocotó. Demais. Então, olha só, só uma dúvida aqui. Aquela parte mais assadinha, crocante do frango, ela é boa ou é ruim? Tem uma gordura ali, não é isso? Bom, nós temos, infelizmente, essa tradição da picanha, que a picanha não é a melhor carne, né? Mas virou moda, todo mundo quer atrás de picanha. Aquela gordura é interessante, entendeu? Então, qualquer carne gordurosa, a carne de segunda, a carne de terceira, aquela que é a carne saudável. Esse negócio de comer filé e picanha não tem tantas substâncias necessárias ao nosso organismo quanto a carne de segunda e a carne de terceira, né? Então, isso foi feito uma propaganda enorme, que a gente devia correr da gordura, que a gordura fazia mal. O que está comprovado? A alimentação ancestral humana, ela é carnívora. Então, foi o que é porque a base de carne. A carne matou nós ancestralmente? Não. Pelo contrário, fez esse cérebro que nós temos estar como está, em função justamente do consumo da carne. Tarcísio, para a gente finalizar, a neuroinflamação, então, ela é altamente... Ela tem alta... Como é que eu posso dizer? Qual é a palavra? Impacto? Não, impacto não, mas ela é a palavra não está vindo agora, mas ela tem uma grande identificação hoje em crianças, adultos, enfim. Sim. A prevalência, essa é a palavra, prevalência. Sim. Ela é de quantos por cento, enfim, ela é muito alta? Altíssima, né? A nossa... Basta você entrar no supermercado e ver, a prevalência é altíssima. E as pessoas não têm ideia. A neuroinflamação é um modo do cérebro se proteger. Quer dizer, olha, tem alguma coisa errada aí, vamos embora
modificar isso. Então, é um modo de se proteger. Né? E é um modo de denunciar, olha, o que é que precisa, né? Você precisa modificar isso aí. Então, se você leva um impacto crânioencefálico, lógico, vai ter neuroinflamação. Mas, se você tiver uma dieta inadequada, também vai ter neuroinflamação. E é uma coisa que você pode consertar, entre aspas, Como? né? Como? Melhorando a sua alimentação. Nutricionista, então. Sim. É bom ir no nutricionista. É um caso nutricional, sim. Mas as pessoas não são educadas para isso. Né? Não faz parte da indústria que fabrica o alimento industrializado educar as pessoas contra isso. Né? A questão é que o alimento, como diz a Carol Hiller, nutricionista, o alimento virou commodity. O alimento é para dar lucro. Não é para trazer saúde. Não me interessa a indústria do alimento te alimentar com saúde. É ter lucro. E se tiver lucro, eu puder diminuir componentes e puder colocar coisa química e que aumente o meu lucro, entendeu? Menor gasto, maior lucro. Então, dá para se alimentar bem, de forma mais barata e também de forma mais saudável. Com certeza. É como hoje prega a chamada medicina integrativa. Voltar às nossas raízes. Comer aquilo que se comia de forma saudável. Fruta, legumes. Está difícil hoje, né? Em função dos agrotóxicos, né? Comer carne, comer verdura. Nós somos onívoros. Nós temos a capacidade de comer tanto fruta, verdura, carne como legumes, né? Então, nós temos essa capacidade de se alimentar e se alimentar bem. É o que nós devemos perseguir durante toda a nossa vida. Desde a infância. Com certeza. Maravilha. Acabamos de conversar aqui com o professor Tarcísio Ferreira. Ele é do NEPAS, que é o Núcleo de Estudos, Pesquisas e Análise Social do Movimento Humano, que está ligado aí ao curso de Educação Física da Universidade Federal do Maranhão. Professor Tarcísio, muito obrigado pela sua presença e, claro, informações. Espero recebê-lo novamente para mais detalhes aqui na Rádio Universidade. Obrigado, mais uma vez, né, Dalberto, tem sempre me chamado a conversar sobre, não só aqui, mas outros programas, né? E estaremos à disposição sempre que for chamado para fazer esse processo de divulgação científica. Maravilha, muito obrigado. O que tem agora, Maria Nogueira? Vamos ao intervalo, na volta tem aí a previsão do tempo, notícias do Brasil, tem também Borges com o trânsito. 10 anos de saudades. No Memória 106 desta terça-feira, a Universidade FM relembra a musicalidade e o legado de um dos mais ilustres artistas maranhenses, Acústico Santo de Casa, Papete. Vamos relembrar o programa produzido em julho de 2006, Papete. 10 anos de saudades, no Memória 106 desta terça, 8 da noite na Universidade FM. Informações do trânsito. São 8h33, trazemos agora Borges Júnior de volta para falar aí do trânsito. Borges, como está o trânsito neste momento? Maíra, a gente traz informações sobre duas importantes avenidas aqui da capital, a Avenida dos Franceses e também a Avenida dos Africanos. A Avenida dos Franceses, à altura do terminal rodoviário, trânsito bastante intenso, segue ainda intenso neste momento, mas não há registros de congestionamentos congestionamento ou engarrafamento diferente da Avenida dos Africanos, onde na altura do bairro Coroadinho tem um falta formado engarrafamento, isso para quem está se deslocando no sentido centro. Portanto, então, essas duas atualizações referentes à Avenida dos Africanos, onde há engarrafamento para quem segue sentido centro, à altura do bairro Coradino, já na Avenida dos Franceses, trânsito continua intenso, à altura do terminal rodoviário, mas segue fluindo sem congestionamentos. Essas as atualizações, Adalberto, Mayra. Previsão do tempo e Tábua de Maré. São 8h34, Adalberto Júnior, voltamos já trazendo aqui o trânsito, tempo, a previsão do tempo para hoje, terça-feira, dia 26 de maio, em São Luís, a temperatura está 26 graus, nuvens e sol. Aguaceiros à tarde, o tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuva no período da tarde. A umidade está a 84%, o vento 8 km por hora, direção leste, e o índice UV está em 1, baixo. Agora, Adalberto, com Tábua de Maré. Vamos aqui à Tábua de Maré, Maria Nogueira, nesta terça-feira, dia 26 de maio de 2026.
Primeira pré-mar aconteceu às 3h08 da madrugada, com 5,2 metros. A segunda será às 3h44 da tarde, também com 5,2 metros. Baixa-mar, a primeira acontece logo mais às 9h29 da manhã, com 1,2 metro. A segunda será às 9h57 da noite, também com 1,2 metro. Notícias do Brasil. Vamos agora ao noticiário nacional, tá? Trazendo as manchetes dos principais impressos do país. A gente começa trazendo a manchete do jornal, vamos ver aqui, jornal O Globo. Mudança no trabalho. Fim do 6x1. Prevê 2 folgas por semana e jornada menor já este ano. Diretrizes valerão 60 dias após promulgação da PEC e transição para 40 horas levará 14 meses. Salário acima de R$21 mil tem regras distintas. O que tem na manchete de O Estado de São Paulo, Mayra? O Estado de São Paulo, acordo de Lula e Mota prevê jornada de 42 horas este ano e 40 em 2027. Caso seja aprovada pelo Congresso, a proposta entra em vigor em 60 dias após promulgação. E ainda, Papa alerta para riscos da IA e pede desculpas por escravidão. É isso aí. Para finalizar, Mara Nogueira, a gente tem a manchete do jornal Folha de São Paulo. O que tem na Folha de São Paulo? Aqui trazendo agora, 8h36. PEC prevê transição para fim da 6x1 e teto salarial para controle de jornada. Relator também propõe folga aos domingos, mas sem ser obrigatória. O relatório da PEC, a proposta de emenda à Constituição do fim da escala 6x1, prevê transição para a redução de jornada e adoção do esquema 5x2, com folgas preferenciais aos domingos, mas não obrigatórias, e teto salarial para controle de horas trabalhadas na iniciativa privada. O texto foi apresentado pelo relator, o deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, em comissão da Câmara. O documento estabelece que a redução de jornada será feita em 2 etapas. 2 meses após a promulgação da PEC, passará de 44 para 42 horas semanais. Em 2027, vai para 40 horas. O fim da escala 6x1 também seguirá a transição e começará 2 meses após a aprovação do texto. A PEC ainda define que não haverá controle de jornada para trabalhadores com concurso superior e salários acima de 2,5 tetos da Previdência, o que dá aí R$21 mil. Vamos acompanhar. 8h38 agora. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. E vamos às informações do esporte. Nesta terça-feira, Mayra Nogueira, a gente começa falando dos campeonatos maranhenses de vôlei de praia, sub-17, sub-23, que vão acontecer neste fim de semana. Participam aí os atletas que renovaram situação junto à Federação Maranhense de Voleibol. O prazo de renovação das categorias sub-17 e sub-23 encerrou na última sexta-feira, dia 22. As competições acontecem neste sábado e domingo, dias 31 e 30, na Sport Village, Avenida Juscelino Kubitschek, Quintas do Calhau. As informações e inscrições pelo Instagram Vôlei Maranhão. Continuando agora, Mayra, com o zagueiro maranhense Adrielson, do Al-Ahly, dos Emirados Árabes, né? Ele recebeu a proposta de jogar em 2 grandes times brasileiros. Em fevereiro, o Fluminense apresentou proposta de comprar o jogador por 6 milhões de euros, cerca de 37 milhões de reais. Mas o time árabe solicitou 10 milhões de euros, cerca de 62 milhões de reais. O tricolor carioca desistiu da compra. Já este mês, o São Paulo também tentou negociar com o time árabe essa contratação de Adrielson após afastamento do zagueiro Arboleda e também a saída de Dória. O Al-Ahly pediu cerca de 7 milhões de dólares e o São Paulo também desistiu da contratação do zagueiro. O maranhense já jogou pelo Botafogo em 2024 e chegou a ser campeão da Taça Libertadores.
Para finalizar essa parte do esporte, Mara Nogueira, falando do juiz da Vara de Inteiriças de Furtos e Coletivos de São Luís, o Douglas de Melo Martins, a pedido do Ministério Público, ele condenou o Maranhão Atlético Clube a melhorar os meios de comunicação, garantindo o direito à informação por parte dos torcedores e interessados. Isso em relação à situação financeira do time. E de acordo com o juiz Douglas, as redes sociais do Demolidor não possuem informações institucionais, assim como o endereço eletrônico oficial no Instagram. Além disso, reforçou que os espectadores dos jogos são vistos como consumidores na Lei Geral do Esporte e, por isso, o time deve seguir o Código de Defesa do Consumidor. A ausência de informações configura falha na prestação de serviço ao consumidor. Agora, o MAC deve publicar o endereço eletrônico oficial nas redes e informações sobre o acesso ao estúdio, ou melhor, ao estádio, com locais e a venda dos ingressos, melhorar os meios de comunicação entre os torcedores e o time e organizar uma documentação sobre a situação financeira do time de 2023 até 2024, que não foram divulgadas. Também deve pagar multa de R$10 mil por danos morais coletivos para o Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos. Redação aqui, Mayra, de Maiara Cordeiro, mas tem mais esporte. Vamos agora com Paulo Pellegrini. Nenhum técnico estrangeiro venceu uma Copa do Mundo até hoje. Esse tabu cairá em 2026, Paulo? Bom dia, Paulo. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Bom dia, ouvintes do Jornal Rádio Universidade. Copa do Mundo está chegando. O clima de Copa talvez ainda não esteja instalado nas ruas. Aliás, já faz um certo tempo que o torcedor brasileiro não está tão assim entusiasmado com a participação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Mas o amante de futebol, de maneira geral, sempre se empolga não só com os jogos da seleção, mas com todos os confrontos que estão prometendo muitas emoções nos gramados dos Estados Unidos, do Canadá e do México. E a gente tem uma curiosidade sobre a Copa do Mundo. Vocês sabem que jamais uma seleção venceu uma Copa comandada por um técnico estrangeiro. Todas as vencedoras de Copa do Mundo, desde 1930, em todas as edições do Mundial, sempre foram dirigidas, treinadas por técnicos nascidos no próprio país campeão. E claro que houve muitas tentativas disso não ocorrer. 2 estrangeiros, por exemplo, já chegaram às finais de Copa do Mundo. Em 1958, a vice-campeã Suécia, que perdeu a final para o Brasil por 5-2, era comandada por um inglês chamado George Raynor. E 20 anos depois, na Copa da Argentina, em 1978, o técnico que levou a Holanda ao vice-campeonato, perdendo a final exatamente para o time da casa, para a Argentina, foi o austríaco Ernst Happel. Foram os 2 únicos técnicos não nascidos nos países que chegaram perto de vencer a Copa do Mundo, mas perderam as 2 finais. O que acontece esse ano de 2026, Adalberto, Mayra e ouvintes, é que das 48 seleções, mais da metade delas que vão para a Copa do Mundo terá técnicos estrangeiros. Então, isso faz com que a probabilidade desse tabu ser quebrado nesse Mundial aumente consideravelmente. E dessas seleções, pelo menos 3, vamos dizer assim, estão entre os favoritos, ou pelo menos entre os 10 favoritos que poderão vencer a Copa. Além do Brasil, claro, que é treinado agora por um italiano, o Carlo Ancelotti. A seleção inglesa é treinada por um alemão, o Thomas Tuchel, e a seleção colombiana, sim, a Colômbia tem uma boa cotação nesse Mundial, ainda mais jogando nos gramados americanos, né, com muita torcida. A Colômbia é próxima do México, do Canadá e dos Estados Unidos. A Colômbia vai ser treinada pelo argentino Néstor Lorenzo. Então, são 3 candidatos aí, Brasil, Colômbia e Inglaterra, a tentar quebrar esse tabu de jamais um técnico estrangeiro ter vencido uma Copa do Mundo. Uma novidade, Adalberto e ouvintes, Mayra também, é que a partir do dia 1º de junho, a Rádio Universidade vai colocar no ar o Diário da Copa, uma produção do Laboratório de Jornalismo aqui da UFMA, ligado ao curso de jornalismo, coordenado pelos professores a Giza Carvalho e pelo Cylon Souza, nosso companheiro aqui da rádio,
uma turma muito boa, muito competente, jovens repórteres esportivos, gente já ligada ao jornalismo esportivo, com formação aqui na UFMA, vai produzir um material de muita qualidade, que vai muito além dos resultados. O Diário da Copa promete não só abordar o futebol dentro de campo, mas principalmente todas as relações que ele tem com geopolítica, com as tensões internacionais, já que será uma Copa em que esse tema com certeza será muito presente. Uma Copa que vai ser realizada em meio a muitas tensões no mundo, principalmente envolvendo os Estados Unidos, o próprio país sede, que vai receber seleções como o Irã, por exemplo, que sequer tem visto para entrar no país. Então, vai ser muito interessante essa abordagem que o Diário da Copa vai fazer a partir do dia 1º de junho, cobrindo toda a pré-Copa e depois a própria Copa do Mundo aqui na 106. E o esporte sempre presente também na universidade, aos sábados, 11 da manhã, no apito inicial 106, com Heraldo Moreira e equipe. É isso, Adalberto. É isso, Mayra. A gente volta na sexta-feira com mais um comentário esportivo. Muito obrigado, Paulo Pellegrini. Mayra Nogueira também, a gente se despede, fica por aqui, você pode conferir de novo, né, se quiser, lá em www.universidadefm.ufma.br ou então diretamente no YouTube, Jornal Rádio Universidade. A gente volta amanhã com mais informações. Amanhã é quarta-feira, amanhã tem Beto Errong e, claro, crítica cultural aqui no quadro de Beto Errong. Agora me esqueci o nome do quadro? Não pode ser. Está novo, né, Adalberto? Recente, né? Mas, olha, Beto Errong vai estar com a gente aí aqui, com certeza. Enfim, mais informações, claro, no Jornal Rádio Universidade. Mayra Nogueira, você fica agora, né? É direta cultural, não é isso? Indireta cultural, é isso aí. Pois é. Mas é uma direta indireta, mas é isso mesmo. É indireta cultural com ele, Beto Errong, aí toda quarta-feira aqui na Universidade, no Jornal Rádio Universidade. É isso aí. Agora tem tudo sobre saúde mental. Depois avançar, o programa Fala Defensoria e na volta tem, claro, Manhã 106, com trazendo Mayra aí Nogueira. Promoção, hein? Fica ligado, tem promoção para você participar já já. A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. Um bom dia e até amanhã. Até. Saúde mental no trabalho refere-se ao bem-estar emocional, psicológico e social que afeta o desempenho, relações e permanência